PMC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos que estão aí nos acompanhando desde a Hora do Agro. A partir de agora é BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira, também nossos comentaristas por aqui daqui a pouquinho, Marco Prado, Guga Almeida, Alex André. Hoje, terça-feira, gente, 20 de junho. Dia só começando por aqui e eu, claro, sempre gosto de começar agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia desde cedinho aí com a gente. Muito obrigada. Uma ótima terça de bons negócios para todos nós, mas para isso, para ter bons negócios, vamos começar o dia bem informado? Então já quero começar falando com vocês aqui dos principais mercados da Ásia, que fecharam em baixa, depois que o Banco do Povo da China anunciou um corte de juros pouco agressivo e já precificado de 10 pontos base em sua taxa nas suas taxas principais de 1 e 5 anos, né, que foi para 3,55% e 4,20% respectivamente. Os analistas consideraram essa redução insuficiente para melhorar a confiança diante dos sinais de que a recuperação chinesa pós-pandemia perde força e o rebaixamento das projeções de crescimento do PIB no ano por grandes bancos ocidentais. Hong Kong, inclusive, liderou as quedas, né, que afetaram os setores financeiro de consumo, tecnologia e imobiliário. A Bolsa de Tóquio fechou perto da estabilidade, com declínio em papéis do setor financeiro. Já os principais mercados da Europa operam em baixa, seguindo a cautela dos futuros de Nova York, depois da melhor semana do S&P 500 desde março, que foi o que a gente acompanhou lá na semana passada. Após o corte pequeno e já precificado das taxas de juros da China, lá na Europa, a expectativa agora é pela divulgação da inflação do Reino Unido amanhã, que deve desacelerar na base anual, mas ficará acima aí dos 8%, garantindo uma nova alta dos juros pelo Banco da Inglaterra na quinta. Inclusive, só para poder atualizar os números aqui para vocês, né? Na Europa, DAX cai 0,49% agora, CAC na França está caindo 0,20%, FTSE no Reino Unido está zerando essas perdas, testando positivo aqui, 0,09% nesse momento, tá? Em relação aos Estados Unidos, essa volta de feriados, futuros caem 0,35% de queda para Dow Jones Futuro, S&P 500 0,37% de queda, Nasdaq Futuro caindo 0,38%, tá? Em relação às commodities, o petróleo Brent agora está subindo 0,87, há pouco caía. O WTI, que também caía, virou para um alto agora de 0,10, 72 dólares o barril do WTI. E do Brent, 76 dólares e 73 centos. Ou seja, a gente segue mais um dia com volatilidade aí no petróleo, inclusive depois dessa decisão do Banco da China, do Banco Central da China. Em relação ao minério de ferro, houve uma queda, né, lá nos contratos futuros da Allianz, 0,92%. Como eu comentei com vocês. Já aqui no Brasil, a nova rodada de revisões embaixo das expectativas inflacionárias às vésperas, gente, do Copom, animou aí apostas em queda mais cedo da Selic e em ritmo mais acelerado, né? Hoje a votação do arcabouço fiscal lá na Cairo Senado reforça esse cenário de otimismo que pode acabar dominando os mercados depois da abertura e a gente vai seguir acompanhando, é claro. Na agenda econômica, o único indicador previsto para hoje aqui no Brasil era a segunda prévia do IGPM de junho, que a FGV divulgou há pouco. Houve uma queda de 1,78% nessa segunda leitura de junho. Na mesma leitura de maio, a queda havia sido de 1,5%. Além disso, hoje os servidores do Banco Central fazem uma paralisação por insatisfação com o tratamento desigual que dizem estar recebendo do governo em relação a carreiras similares, como o da Receita, onde os auditores vão receber bônus de produtividade. Lá fora, nessa véspera de participação do Powell em evento no Congresso, teremos os dados das construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos em maio. E começa hoje, gente, a primeira parte da reunião do Comitê de Política Monetária. O evento só não espera, né? O mercado só não espera agora uma ação nessa reunião de amanhã, porque isso fugiria ao padrão do Copom, que não decide aí uma virada de política monetária sem antes dar um aviso. Mas já é unânime a expectativa de que esse aviso dessa vez vem no comunicado. Esse clima de confiança foi reforçado pela pesquisa Focus dessa segunda, que apontou uma Selic de 12,25 para o fim de 2023. Isso depois de 8 semanas que mantinha, né, a Selic numa estabilidade de 12,50. No fim de 2024, após 17 semanas, a projeção para a taxa básica de juros cedeu de 10% para 9,5%. Com isso, os economistas anteciparam de setembro para agosto a projeção para o primeiro corte, passando de 13,75 para 13,50.
E é com isso que eu quero dar bom dia para eles. Marco Prado, Guga Almeida. Ótimo dia para vocês, ótima terça-feira, meninos. Bom dia, Débora. Eles aqui comigo. Bom dia, agora sim. Marco Prado. E aí, olha, esse Focus pela primeira vez, parece que o otimismo do mercado começa a contagiar ali, né, também o boletim do Boletim Focus, né, que consulta ali várias instituições no mercado. Mas o mercado já vinha mostrando essa baixa, mas isso não chegava ali no Boletim Focus. Chega pela primeira vez, ou seja, esse acho que já está mais do que precificado até o que a gente vai vir pela frente nessa quarta-feira, né? As chances de uma surpresa aí são muito baixas, apesar de que tudo pode acontecer. Os 45 do segundo tempo, tudo pode mudar, né? Bom dia, Guga. Tudo bem? Fala, pessoal que está assistindo a gente aí. Um bom dia para todo mundo. Vamos lá, mais um pré-market. Olha, é difícil realmente ter uma surpresa em relação a um corte de juros agora nessa próxima decisão que sai amanhã. Mas, né, seria muito caro, eu acho, na verdade, um corte inesperado agora. Os bancos alocarem a manobra. Geralmente, o Banco Central ele tem um hábito independente, que ele é independente, ele costuma seguir muito o que o mercado solicita. O mercado, que eu digo, o mercado financeiro, não político, tá? Então, o mercado já vem pedindo um corte de juros, né? Então, o Banco Central, como ele faz essa manobra, ele costuma não querer se errar porque ele não erra sozinho, essa é a grande verdade. Então, o mercado, os dados estão pedindo um corte de juros. Aparentemente, Débora e o espectador deve ficar mesmo só para a próxima reunião. Antecipa, na verdade, né? Era para só setembro, acho que só agora a gente deve vir em agosto. Vamos aguardar, amanhã está tão perto, né? Amanhã no final do dia a gente vai descobrir vai ficar sabendo aí dessas condições de juros brasileiro. É isso aí, vamos aguardando e vamos ver a reação do mercado nessa véspera, né? Bom, pelo menos o mercado acionário, o Ibovespa, né, Guga, tá a um triz de atingir 120 mil pontos, com o investidor repercutindo essa aguardada decisão dessa queda dos juros aqui do Banco Central. Na curva do DI já foram precificadas essas apostas do primeiro corte da Selic de agosto, dá até uma sensação de que ali os DI estão já fadados, né? A gente sabe, né, Guga, que do ponto de vista da renda variável, a percepção de juros mais baixos disparou esse sprint aí do fluxo estrangeiro para a B3 nas últimas semanas. As entradas do capital externo já superam aí os 7 bi no mês, 14 bi no acumulado do ano, com os gringos aí bem atraídos pelos fundamentos domésticos. Mas gringo geralmente olha para Vale e Petrobras, né? Bom, antes, que eu vou querer saber com o que você está com o dedo no gatilho aí nessa expectativa aí por esse Copom, Guga. Mas antes disso, Ibovespa está nesse triz para os 120 mil pontos. É realmente só essa decisão ser divulgada, esse comunicado já precificando, já trazendo ali esse corte que o Ibov está esperando, talvez, para poder a gente destravar isso? Ou no gráfico você vê alguma outra justificativa que diga assim, Débora, realmente aqui é um ponto ali de rompimento importante, ou seja, qual que é a análise que você traz aí desse Ibov, que está começando a descolar até do futuro? O futuro está batendo ali 122 mil pontos, né? Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Quando a gente vai chegando nesses patamares de preço, que são decisivos, a sensação que dá é que o mercado como um todo ele muda de expectativa. Né? Todo mundo quer agora uma expectativa positiva. As narrativas mudaram. Isso faz parte do jogo. Né? O jogo do mercado, o comportamento do mercado, o jogo do mercado, ele funciona dessa maneira. Quando a gente não faz fundo com notícia boa, eu venho falando isso para vocês, desde que a gente se conhece aqui com o projeto da BMC, né, e quando a gente começou com o pre-market, o mercado não faz fundo com notícias boas. E é nesses momentos que a gente tem que tomar posição, é nesses momentos que a gente tem que tomar risco. O mercado entregou 20%, né, de lambuja, vamos assim dizer. Estava fácil o mercado. E assim, destravou muito forte. Chegamos nos nossos objetivos, que era a região aqui dos 120 mil pontos. Querendo ou não, o mercado, né, com esse comportamento que nós tivemos aqui, né, que começou esse comportamento lá no início de maio, né, onde o mercado ele começou a acelerar esse movimento, dia 1, dia 2 de maio ali, né, que a gente começa esse movimento e a gente chega nos objetivos. Óbvio que o número 120 redondo, né, assim, é mais fácil da gente se lembrar, né? O mercado tende a chegar nos 120 mil pontos. Primeiro o mercado chegaria ali no 111, 112, depois a gente chegaria aqui nos 120 mil pontos. Tá? A partir de agora, eu acho que o mercado sim, ele precisa, a gente vai perceber se de fato a gente tem muito apetite,
né, por risco nessa região, se um fluxo maior entra com muito apetite nessa região, tá? Eu acho que a gente tem ainda todo esse momento de, o dinheiro novo não está conseguindo mais se posicionar tão bem como estava se posicionando antigamente num instrumento livre de risco como é os juros. Tá? Então, eu acho que ainda a gente não tem ainda essa gasolina extra, né? Apesar que quem já faz conta, quem olha para o mercado e faz conta, puxa, quanto performou aqui determinados ativos, né? Tivemos ativos aí que subiram mais de 100% nesse período de 2 meses, né? 1 mês e meio, mais de 100%. Então, se tu for comparar os 100% que as ações performaram, né, em variação de preço, tá, versus o que performou, né, o teu dinheiro parado na renda fixa, tu vai falar assim, pô, subiu aqui 50%, 60%, 70% mais do que esse período, né? Se tu for comparar período, se tu for comparar ano, mesmo assim ainda é muito vantajoso. E aí mostra como a gente tem uma incapacidade, né, de leitura de tomada de risco quando a gente fala de bolsa de valores. Isso a academia já mostra, né? Quem estuda economia comportamental, quem estuda os vieses comportamentais, me chama atenção porque se falava muito disso antes da bolsa começar a corrigir, né, 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. E pouco se falou agora, né, onde a gente tinha que tomar risco de verdade. Tá? Então, assim, esses 120 mil pontos, para mim, é um ponto complexo, né, de ser rompido, e vai questionar se de fato tem muita liquidez. Se entrar liquidez aqui, de fato, gente, aí é para olhar mesmo para a Bolsa fazendo novas máximas históricas. Aí a gente está falando aqui de 130 mil pontos, 132 mil pontos, né, e quem sabe mais ainda. Tá? Os meus números são esses que estão na tela para vocês. Tá? Eu estou aqui com essa região aqui dos 120 mil pontos, que era meu objetivo, né, de fato, de uma leitura maior. E o mercado está bem, assim, tem bastante sincronicidade, né, dos níveis. Então, acima dessa região que nós estamos aqui agora, seria para ir para 130 mil pontos. Tá? Só que eu acho que já é uma zona mais cinzenta, assim, no curto prazo. Se o mercado ele questionar, como a gente teve aqui, né, no final de maio, né, uma semana e meia, 2 semanas, quem sabe, questionando aqui esse nível de preço, aí eu fico mais confiante de ir buscar, né, os 130 mil pontos. E estou de olho, sim, né? Estou de olho em Petro, estou de olho em... Assim, de olho não, né? Estou tomando risco, né? Petro, Vale, eu gosto, né, das commodities, né? Apesar das commodities não estarem subindo. Agora mesmo, antes do nosso pre-market, a gente estava ouvindo aqui o Alan Delara, né, e ele trouxe uma informação que é extremamente pertinente. Tá? As commodities, por exemplo, o petróleo não tem subido tanto, mas a China tem batido o recorde de importação de petróleo. Tá? Porém, o petróleo que ela está importando não é o petróleo que está sendo negociado em bolsa, é o petróleo russo. Então, isso quebra a dinâmica de informação que a gente tem em relação ao mercado. Tá? Então, obviamente não consegui ser resumido, mas passei aqui uma boa parte aqui do que eu estou olhando, do que eu estou pensando aqui em relação ao Ibovespa. É um recado importante, né, Guga? É exatamente isso, até porque a gente tem é como se a gente tivesse um momento de virada de chave ali, né? Tudo define a partir dessa quarta-feira e a gente precisa, né, saber para onde olhar. Por falar em saber para onde olhar, eu quero saber dos dois, inclusive, viu? Ô, Marco, eu sei que você também, né, opera aí todos os dias. A gente sabe que tem essa virada de chave importante, tem gringo entrando forte aqui, já precificando também, já de olho aí nessa queda dos juros para poder ver oportunidades na renda variável. Só como eu falei mais cedo, normalmente gringo olha para Vale, Petrobras, olha para essas, né, companhias ali que também estão lá fora. E vocês estão no dedo de um gatilho para que setor, para onde que vocês estão olhando, só esperando aí então essa decisão desse Copom? Olha, Débora, eu sou muito focado nos mercados futuros, né? Dólar e índice futuro. Então, quando você opera esses mercados, necessariamente você não olha um setor específico, você olha o setor como um todo. Então, você vê o setor de siderurgia e metalurgia, você olha o setor financeiro, você olha o setor, por exemplo, de energia, o de consumo. E é claro, obviamente, você equaliza dentro de uma ação que tem um peso um pouco maior na carteira do Ibov e você acaba acompanhando ela. Inevitavelmente, a gente olha muito Petro e Vale, porque Petro e Vale tem um peso importante na pontuação do próprio índice Bovespa, índice futuro também, né?
Mas eu acho que, como um todo, se você parar para analisar hoje, essas duas principais ações, elas que estão necessitando de uma correção maior. A Petro, por exemplo, que está sustentando um índice até os 120 mil pontos. Aí. A Petro tem segurado no peito, independente dos setores. Agora, imagina se a Vale fizer uma correção também. A Vale está R$ 70, né? A gente vê a Vale sair a 90, mas acima de 100. Então, se a Vale também fizer uma correção... Então, assim, por isso que eu acho que ainda essas duas empresas acabam sendo a menina dos olhos do investidor, do operador de mercado, né? Não necessariamente um conjunto. Passado todo esse sobe e desce, esse ajuste de preços, eu acho que o próximo setor que eu começo a ficar olhando é o setor de energia. Eu acho que esse setor aí tende a ajustar um pouquinho, até mesmo pelas condições e as notícias que vão sair nesse segmento. Guga Almeida, e você, Guga? Eu sei que você já vem aí com o dedo no gatilho tem um tempo, até porque você antecipou e muito aí esse movimento aqui, a gente tem prova disso nos nossos ao vivo, mas nessa expectativa por essa decisão dessa semana. É que assim, Débora, a expectativa ela traz o evento final, entendeu? Então, assim, o evento final ele mata a expectativa. Quando vem o evento, tu não tem mais expectativa, aconteceu o evento. Né? Então, assim, eu acho que a expectativa é, será que vai ter um corte de juro? Minha aposta é que não. Né? Eu acho que vai ter o corte de juro, vai ter o tom para que, quem sabe, na próxima reunião tá muito mais claro, muito mais conversado com o mercado. Né? E falar, opa, a próxima reunião a gente vai vir com corte de juros. E aí o mercado já vai estar mais preparado para isso. Tá? Então, assim, eu não tenho expectativas em relação a essa quarta-feira. De ter uma surpresa assim, positiva. Surgiu uma surpresa. Eu acho que, na verdade, o mercado até começaria a olhar com uma certa desconfiança. Por que veio antes do que o combinado, entende? Eu acho que traria um pouco mais de volatilidade, uma percepção maior de risco. Tá? E não uma diminuição de risco. Né? Claro que no primeiro momento todo mundo vai fazer aquela festa do uhul, né? Começou a cortar os juros, vai tudo para cima e as pessoas começam a tomar decisões mais equivocadas, mas eu acho que seria o antes do combinado. Né, porque não tem um combinado. E aí o fato de ser um antes do combinado, isso traria, né, um segundo momento, né, mais complexo. Então eu buscaria muito mais uma situação de reduzir minha exposição e esperar que o mercado poderia balançar muito mais, porque tem alguma coisa escondida que a gente não sabe, do que o contrário. Tá? E de novo, né, se a gente for pegar um dos maiores rallies que a gente teve na Bolsa, que foi de 2002 até 2008, né, nós tivemos 6 correções com mais de 25% de queda. Então, janelas de momentos de oportunidade, se a gente for entrar de fato num grande rally, né, sempre vai aparecer. E a gente, se for racionalizar, né, em 45 dias a gente pegou uma performance de 20% e ativos aí subindo mais de, como falei, né, 50%, 60%, 70% e até alguns casos 100%, né, chegar neste momento, ele tem que chegar no momento com mais cautela, né, com mais assim, pé no chão, para principalmente não entregar boa parte do que já vem acumulando e não perder, né, a sensibilidade para poder estar surfando os próximos movimentos do mercado, porque o mercado ele vai dar muita oportunidade. E eu acho que sim, segundo semestre a gente tende a ter um rally bem interessante novamente. Olhando para o dólar, meninos, dólar que ampliou essa queda em relação ao real, furou essa marca dos 4,80 pela primeira vez em um ano. Isso graças ao fluxo aí do capital estrangeiro que eu já venho falando aqui desde o início do nosso programa hoje, né? E também não dá para poder descartar um movimento aí de desmonte de posições posições mais defensivas dessa segunda-feira. Marco Prado, você, né, que também sei que o pessoal acompanha operações de dólar, né, de minites com você, inclusive, traz pra gente aí o que você tem, né, já tentado antecipar nessa movimentação do câmbio. Por que eu pergunto isso? A gente já está vendo, diante desse fechamento do dólar agora, já tem bancão até projetando um dólar 4,40, Marco Prado. Você viu? Acho que eu comentei uma vez, não muito tempo atrás, umas 2 semanas atrás, e eu usei justamente a frase seguinte, falei, olha, bolsa 120 mil pontos, dólar inevitável a 4,80, né? Então, assim, não é questão de ser oráculo, não.
A gente está no mercado acompanhando todo dia e tem mais ou menos ver a dinâmica, né? E a tendência do dólar ainda é de queda. A bolsa talvez ela dê uma segurada um pouco mais, mas o dólar, né? Se a gente parar para pensar nessa redução aí agora, pelo menos nessa pausa de aumento de juros lá fora, a gente pode continuar tendo um movimento de fluxo de câmbio aqui de dólar, né? Eu acho que realmente o meu preço para o dólar aqui no curto prazo é 4,50. Acho que, é lógico que ele não vai cair de uma vez, ele vai caindo gradativamente, mas eu vejo um dólar a 4,50. E agora, olhando todo esse cenário lá fora, acho que pode até a gente pensar no 4,20 sim, tá? Sem devaneios. Acho que o dólar fica cada vez mais distante dos R$5. É só Brasília dar um tempo para a gente lá, pararem de falar besteira, pararem de causar tumulto, né? Acho que as falas são muito importantes e o Brasil segue sozinho, né? E a gente espera que siga aí de forma positiva, né? Com bolsa para cima, dólar equalizando para baixo e a vida continua no mercado. Eu não vejo uma oportunidade não, eu acho que comprar dólar, eu acho que não é um bom investimento agora não. Você concorda, Guga? Concordo. E gostei de um ponto que o Marco levantou, que é o ponto de Brasília. Né? Eu estava pensando exatamente algo, né, assim, do tipo, pô, a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e existe Brasília. Né? E se a gente for pensar no início do ano, a gente começa o início do ano falando de dólar, né, a 10, por conta tudo aquilo que estava acontecendo, né? É verdade. todos os eventos que estavam, né, assim, exagerei aqui a 10, assim, brinquei um pouco, né, mas quando escutava as pessoas, todo mundo era dólar para cima e bolsa para baixo, né? E aí meio que Brasília saiu fora do holofote do mercado, né? A gente começa a olhar muito mais para essa questão do juros, Banco Central, juro, Banco Central, né? Inflação, e Brasília ficou né, de coadjuvante nesse primeiro semestre, né? Assim, nesse último trimestre, vamos pensar. Óbvio que em algum momento, no segundo semestre de 2023, Brasília vai ser protagonista. Em algum momento no tempo, Brasília vai ser protagonista. Né? Até porque a gente está muito otimista agora, porque os últimos 45 dias foram muito bons para a Bolsa. Né? E o dólar desvalorizou nesses últimos 45 dias. Então, acaba que a gente está aqui conversando, né, e trazendo aqui e enfatizando esses últimos eventos, mas pô, olhar para o movimento lá para frente, né? Então, por exemplo, dólar em algum momento, né, se o dólar for ali a 4,50, né, provavelmente vai ter um trade bom aí de compra, né? Vai ter uma operação, um movimento, alguma coisa ali interessantíssimo para se fazer, né? Bolsa quando espicha, né, tem que deixar, escolhe quais são os ativos que melhor se ajustaram, né, quais são as empresas que melhor se adaptaram para esse novo mundo, né, que estão mais preparadas, e depois que houver a lateralização por um período, 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo vai durar, né, ou tiver uma correção, pô, vai lá e aporta naquelas empresas. Né, mas não pega o foguetinho subindo, porque quando se sobe 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, a correção é de 10%, 15%, 20%, né, nos ativos. Tá? Então, precisa enxergar momentos e momentos, né? Os momentos de baixa, os momentos de alta, o início do movimento, quando já começa a dar sinais de que pode enfraquecer, ou regiões que pode se enfraquecer aquele movimento no curtíssimo prazo, porque, né, a mudança de percepção de preço, né, ela não vai sair de 100 para 200 mil pontos a bolsa, né, em linha reta. Eu posso queimar minha língua falando isso, né, mas pô, não vai se ter isso, né, ainda mais com todo esse momento. Mas, olhando mais afastado, né, volto a falar o que eu falava nos outros meses, né, para mim, o futuro, ele agora, né, no médio prazo, no curto e médio prazo, ele tende a trazer coisas mais interessantes, ele tende a ser mais positivo, porque os últimos 3 anos foram de muito sofrimento, ao meu ver, olhando para o mundo como um todo. E as coisas, elas precisam vir agora a mudar, né? A gente precisa ver um mundo, de certa forma, melhor, mais otimista, crescendo, e acho que tem espaço para isso. Tá? Tem vários pessimistas, tem muitas pessoas que têm vários porquês de ser pessimistas, tá? Mas eu acho que se a gente sempre fosse
pessimistas, a gente não teria tanta abundância no mundo como a gente tem hoje. Então, problemas sempre terão, ciclos sempre terão. Mas é isso. Acho que o dólar pode chegar ali a 4,50, voltando para o contexto aqui da conversa. Recado dado. Marco Prado, muito rapidamente ali, eu esqueci de comentar contigo sobre essa coisa da China. Tem algumas pessoas também questionando o que a gente está vendo o minério de ferro caindo mesmo depois dessa decisão lá do Banco Central chinês. Olha, o minério de ferro, a China demanda construção, obviamente, né? Então a China ela já construiu a parte toda de residência, que não tem tanta demanda assim. As cidades que foram construídas, reformadas, teve uma demanda muito grande de minério de ferro. E essas cidades já foram praticamente construídas. Então, assim, a gente vê, independente aí do estímulo da China, o minério de ferro não vai ter um consumo tão abundante assim nesse primeiro momento, né? E se esperava um corte até maior, né? Então, frustrou um pouco o mercado, por isso que as bolsas asiáticas estão em leve queda. É isso aí. Bom, a gente vai seguindo por aqui. Na volta do intervalo, eu trago aí já índice futuro do Ibovespa em operação, dólar futuro. Vamos ver como é que esse mercado vai reagir nessa expectativa pelo Copom e também diante desse cenário lá fora, com a China. Estados Unidos voltando do feriado. Então, não sai daí também que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, já voltamos inclusive com esse futuro aqui em operação já começando em 0,51 de queda, 121.830 pontos é o que a gente tem agora no índice futuro, enquanto isso no dólar futuro vamos para uma alta aqui nos primeiros minutos, 0,24 com a moeda americana aqui a R$ 4,80, voltando a ficar aqui gravada nos 4,80 nessa operação aqui logo dos primeiros minutinhos, né, dos índices futuros. Vamos acompanhar para ver como é que se estabelece um pouco mais esse mercado depois, né, de algum tempo, e aí eu volto a atualizar vocês. Mas vamos falar um pouco aqui do cenário corporativo, gente. O Grupo Pão de Açúcar vendeu 11 lojas próprias a fundo privado por 330 milhões de reais como parte do plano de redução da alavancagem financeira da companhia. E é trazendo esse assunto aqui que eu quero dar bom dia para ele. Está chegando aqui na nossa programação, Alex André,
Um ótimo dia para você. Guga Almeida já vai separando o GPA aí para a gente trazer uma análise desse gráfico aí da companhia. Mas antes disso, Alex, a intenção da empresa é reduzir a alavancagem financeira. Mas essa atitude aí realmente vai resultar numa desalavancagem da companhia? Vai ser efetivo isso? Bom dia, Débora. Ótima pergunta. Bom dia, Marco, Guga, todo mundo que nos acompanha. Bom, Débora, é uma pergunta muito pertinente porque quando a gente entra no mérito em relação ao valuation, né, enfim, entra muitas discussões por aqui, mas já o nosso mestre Damodaran, né, para quem segue os papers, né, os livros, a gente sabe muito bem que esse leverage, né, essa alavancagem feita por sale leaseback, ou seja, venda de ativos e, consequentemente, ele começa a trazer esse fluxo, né, para pagamento de aluguel, entra como uma despesa. Né? Então, consequentemente, claro que reduz o grosso da dívida, né, ou seja, uma grande parte em relação a esse montante que já alivia no curto prazo, mas a gente sabe que não resolve o problema estrutural. É um passo importante, é um passo interessante sim, mas a gente tem que olhar não só esse passo, né? Ou seja, claro que o próprio GPA olha isso como uma parte do processo, né? A gente sabe que grande parte tem uma reestruturação muito feita por parte do controlador, mas esse é um ponto importante, Débora, em relação à alavancagem, mas a gente tem que ficar de olho que a companhia precisa fazer o quê? Não só a desalavancagem financeira, mas a alavancagem operacional. A gente estava conversando, inclusive, ontem, né, que o Atacadão, né, o Carrefour, enfim, o Sam's Club, iam fazer mix de lojas, ou seja, estão procurando alavancagem operacional. É isso que o GPA tem feito, por exemplo, inclusive lojas menores, né, as lojas Minuto, tem feito aí com toda essa reprecificação em relação ao modelo de loja, né, então, ou seja, tirando, né, os hipermercados do Extra, né, e entrando no Açaí. Então, isso que vai trazer um pouco mais de alavancagem operacional para, consequentemente, ajudar essa alavancagem financeira. É um conjunto de fatores. Mas vejo como um passo importante, Débora, mas não como um passo determinante para a desalavancagem. Tá? Muita gente olha isso e fala, nossa, é uma solução perfeita. Não é uma solução perfeita. É um dos passos que a companhia precisa fazer, de acordo com a minha opinião. Tá? Não resolve 100% do problema, mas é um passo importante de curto prazo que a companhia precisa passar essa mensagem para o mercado, Débora. É isso aí. Inclusive, vamos dar uma olhada então nesse gráfico aí de Pão de Açúcar, viu, Guga? Eu que estou de olho também aqui, o setor de varejo ontem fechou em maioria em alta, claro aí, papéis, só que Açaí ficou em queda, tá? De 1,92%, teve notícia aqui em relação a Açaí, inclusive. Mas vamos dar uma olhadinha em PK11 para poder a gente entender um pouco aí dessa movimentação do papel. A gente sabe que a companhia realmente tem feito algumas movimentações, mas essa notícia, a ideia de desalavancar a empresa, mas como que está o preço do papel, na tua opinião, hoje, Guga? PK 3, né? Correto? Isso. Eu falei 11, né? Ai, tá. Que louca. Não, tudo bem. Muito número. Amanhã cedo, tá tranquilo. Assim, se a gente for olhar o mercado como um todo, tá? Todo o mercado, e a gente imaginar que podemos ter horizontes muito mais positivos pela frente, tá? Dá para fazer projeções muito maiores. Tá? O que eu estou sendo aqui nesse primeiro movimento, né? Uma vez que a gente já começou a ter um movimento positivo, né? O PECAR sai de 13,50, um pouco mais abaixo, e volta para 17. Tá? Então, assim, se a gente for olhar, tá? Foram R$ 3,50 em cima de um ativo que valia 13,50. Então, 20% de alta. Então, o que eu estou fazendo aqui numa primeira análise, né? Aqui, que a gente está aqui em junho, tá? Dia 20 de junho de 2023. Eu estou vendo aqui, aonde esse primeiro movimento dos ativos tende a chegar, né? Tende a se acomodar. E, obviamente, que ao longo do ano, né, nos próximos pre-markets, a gente vai atualizando essas projeções. Né? Assim como qualquer outro banco, qualquer outro research, qualquer outro analista vai fazendo. Né? Ele vai mudando, vai atualizando suas projeções, porque conforme evidências novas vão surgindo, né, o cenário vai mudando e a tua projeção também vai melhorando. Tá? Então, assim, o que eu consigo enxergar aqui em PECAR? Né? A gente está prestes a mudar, de certa forma, né, de patamar. Acho que, havendo uma percepção do mercado positiva, a gente tem espaço aqui de PECAR sair aqui da região que nós estamos trabalhando, dessa região de 17,70, acima de 18,10 tende a acelerar, e aí, quem sabe, ir para 25,75. Tá? Então, esse primeiro movimento que a gente teve foi um ajuste desse último movimento que nós tivemos aqui de baixa. Foi um movimento que começou ali no início de fevereiro desse ano. Então, de fevereiro, né, dia 1º de fevereiro, até ali a região dia 18 de março, também, né, um mês e meio,
certo? Onde a gente viu aqui Pecar sair de 21 e ir para 13,35, 13,40, né? O que a gente fez foi um primeiro ajuste dessa movimentação. A partir de agora, pode ser que as coisas acelerem, pode ser que o mercado fique mais com um apetite melhor? Pode. Se nós voltarmos um pouco mais no tempo, né, formos ali para 2022, né, em julho, quase um ano atrás, né, em julho de 22, opa, só um pouquinho aqui, em julho de 22, se nós voltarmos para essa região, tá, a gente viu a capacidade de valorização que nós tivemos aqui nesse período. Tá? Então, aqui a gente viu aqui Pecar sair de 14 alto, né, 14,85 ali, e ir para 23. Tá? Então, imaginar esse tipo de comportamento, imaginar esse tipo de movimento, entrando num cenário, né, mais otimista, pô, é possível. Tá? É possível. Então, se conseguir se manter acima desse nível de preço, maravilha. Tá? Num cenário negativo, o que deve acontecer, né? Se, por exemplo, o mercado ele começa a ficar um pouco mais pessimista aqui no curto prazo, tá? O que eu imagino que possa vir a acontecer? Olha, acho que o Pecar poderia voltar aqui para 14,65 tranquilamente, e o divisor de águas vai ser a região aqui de 16,70. Ok, maravilha. Só para atualizar o pessoal aí, ó, dólar futuro subindo 0,22% a 4,80. No índice futuro, a queda já vai para 0,64%, 121 mil pontos. Marco Prado, esse índice futuro aí nessa queda de 0,64% agora, você acredita que possa ser aí uma correção de 122 mil pontos que o índice bateu ontem, ou é realmente o mercado ali entrando na cautela, expectativa Copom? Tudo sob controle. Acho que está acompanhando mais o movimento lá externo. Acho que a Bolsa hoje é muito difícil ela trabalhar acima de 122 mil pontos no futuro, tá? Então acho que é daí para baixo aí nesse patamar. E o mercado deve ficar lateralizado hoje, não deve ter muita volatilidade, e amanhã, até a decisão do Copom. O mercado geralmente tira o pé, esperando uma decisão de juros. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre a CPI de Americana, gente. A CPI, lá na Câmara, vai analisar uma série de requerimentos hoje, incluindo quebras de sigilo e convocações de ex-diretores da empresa. Há ainda um pedido de acariação entre o CEO da companhia, representantes dos bancos e auditorias fiscais. O objetivo seria colocar as diferentes versões em confronto. Qual é a avaliação que vocês fazem dessa CPI até agora? Começando com você, Alex. Ou seja, na prática, será que a gente vai ter algum resultado interessante disso tudo? O fato é que a gente tem visto muita especulação no papel, se formos falar de papel especificamente, né? Mas o que você tem avaliado dessa CPI de Americanas até agora? Débora, já foi comprovado que foi uma fraude, né? Enfim, mas eu não vejo efeitos práticos com isso. Eu vejo muito, como você disse muito bem, né? É muita manchete, enfim, é muita, enfim, parece muita fumaça para pouco efeito, né? Então eu vejo que essa questão do CPI de Americanas, até o próprio mercado de capitais, ele precisa amadurecer nesse sentido, porque senão dá uma margem, dá uma leitura para os investidores, pessoa física, que falam, nossa, aconteceu um escândalo tão gigante como esse, né, de 40, 50 bilhões de reais, o que seja, e ficou impune, imagina outros casos, né, e eu vou ficar fora desse mercado de ações. A gente está num cenário, uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que começa, né, o corte de juros, né, é o que se espera a partir de agosto, né, que abre a porteira para a queda de juros, e isso deve ser um círculo muito virtuoso, né? Então, muita gente que, com esse aspecto de Americanas, que era acionista de Americanas, que tomou esse prejuízo muito grande e ficou aí, enfim, um pouco, né, receoso com isso, o mercado de capitais, né, conforme o mercado de capitais, os reguladores, né, CVM, enfim, todos os reguladores precisam passar essa leitura para o mercado, que quem realmente extrapolar os limites, né, precisam ser punidos. Mas não parece que é o caso, né, Débora? A gente tem vários casos aqui para serem listados, de desgovernança, enfim, do que seja, fraude, que não dá em nada, dá em pizza, né, aqui no Brasil. Então esse é o risco de investir no Brasil. Aí muita gente me pergunta, mas por que aqui no Brasil tem mais prêmio do que os mercados globais? Primeiro que a gente é emergente, naturalmente, enfim, por economia, mas por outro lado também porque existe um risco muito grande de investir no Brasil, e isso é um dos riscos, né, riscos de governança, enfim, entrou nessa parte de ESG como um todo, mais no G. Mas essa é a minha provocação. Aqui no Brasil a gente tem uma desvantagem, mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade muito grande. Mas falando dessa CPI, sim, Débora, eu queria ver um efeito prático. Até o momento nós não vimos responsabilidade aos sócios, né, que realmente interessam para a gente observar na ponta, né? Bom, o Marco Prado também já deixou muito claro aqui seu posicionamento em relação a Americanas, inclusive, da gente ter ainda negociação desse tipo de papel, mas eu
Queria, inclusive, trazer aqui, Guga, você fala muito bem sobre comportamento, né, dos investidores, inclusive diante de cenários como esse. Só para poder reforçar, inclusive, para esse pessoal, nem análise gráfica não, mas para falar sobre esse comportamento. Porque a gente tem acompanhado tanta volatilidade, muita coisa assim, em cima dessas manchetes, como o Alex muito bem estava falando, ou seja, é um movimento que é preocupante, mas que não deixa de acontecer e continua assim, né, colocando em risco, aí, inclusive, o capital de muitas pessoas. Com certeza, com certeza, mas eu até prefiro não comentar muito, né? Porque senão eu começo a me atrapalhar aqui daqui a pouco, né? Porque, assim, como o Alex falou, né? Vai ser muita fumaça, mas pouca coisa de fato vai se resolver, tá? E, querendo ou não, quando a gente olha para o preço agora de Americana, né? Tá na região ali de 1,20, então, pô, um centavo que oscile já dá quase 1%. Se oscilar 10 centavos, né, imagina que ela está no range aqui entre 2 e 60 centavos, 50 centavos, vamos arredondar. Tem R$1,50 aqui. Né, então é uma capacidade de oscilação ali brutal. Né? Então, enfim, né, é um mar cheio de ao meu ver, para dar errado. Né? Eu ia falar outra palavra, mas é um ambiente muito propício para dar errado caso o investidor tente se aventurar aí em Americanas, a não ser que ele encare como alguns já falaram, né, e vão tentar encarar, que é como se fosse uma opção sem vencimento, né, tomar uma posição em Americanas aqui seria como se fosse uma opção sem vencimento, mas também não vai ter não tem o potencial, o fato de não ter também um vencimento, não tem um potencial de multiplicação de 1.000%, né, 2.000%, que nem as opções quando tu está comprando um pozinho, né, como o pessoal fala. Não tem esse potencial também de valorização. Então, até porque o business ele está longe de estar bem. Né? Então, o pessoal não está nem falando do business ser bom ou o business ser ruim. Né? Se é fraude ou não é fraude, o que se teve no passado, tentando achar um culpado, né, para botar na fogueira. Né? E aí imaginar que botando um culpado na fogueira, tudo vai se acalmar. Eu acho que vale um aprendizado também em relação a isso, até mesmo para trazer depois em alguns outros contextos, né, que a gente perceba assim, que alguma coisa pode estar dando errado, né, e ver se o mundo está caminhando para achar um culpado, colocar ele na fogueira e meio que como se fosse um botão de reset e imaginar que as coisas todas elas vão se normalizar a partir dali. Né, porque a gente vê demais isso acontecendo, né, no dia a dia. A gente sempre quer alguém que possa ser colocado na fogueira e ter uma sensação de que foi pago a dívida, né? Ainda meio que no olho por olho, dente por dente. Né? E não se resolve, não se cura. E o Alex falou uma coisa que é muito importante. Né? O Brasil, para se tornar de fato uma terra da oportunidade, ele precisa curar e resolver alguns problemas, né? E tratar esses eventos com muita seriedade e se resolver, né? E punir de verdade, né? Da maneira correta que tem que ser feito, porque senão a gente sempre vai ser uma terra da oportunidade, né? Sempre vai ter essa volatilidade e aquele pensamento de longuíssimo prazo nunca pode se ter. Tem que estar sempre fazendo esse jogo da oportunidade, né? Do momento. Qual é o papel do momento? Qual é o papel da oportunidade? Qual é o papel que pode destravar valor e eu posso performar, né, acima do deixar o meu dinheiro parado? E depois de performar, pular fora. Né? Porque se não for assim, depois tu devolve tudo. Eu lembro, 3 anos atrás, todo mundo perguntava, né, 4 anos atrás, qual é a próxima Magazine Luiza? Hoje, quando o pessoal olha para a Magazine Luiza, o pessoal tem um sentimento completamente diferente do que tinha 3 anos atrás. E aí, quando a gente fala e escuta as pessoas falarem de longuíssimo prazo e que tem que carregar, poxa, imagina, né, tu tá com essa experiência, com essa sensação na mão. Então, tu tem que entender o contexto do mercado que está atuando para poder jogar ele da maneira correta. Né? E Brasil, enquanto não tiver toda essa correção, e eu acho que essa correção demora pelo menos uma geração, se tu estiver fazendo um trabalho bem feito. Se não estiver fazendo um trabalho bem feito, não tem como medir quantas gerações vai custar. Né? Mas me parece que a gente ainda não está fazendo um trabalho bem feito, então quando tiver assim, nesse contexto, tem que, de fato, né, olhou, tem oportunidade, executa, faz, sai, zera, vai para outra, e assim por diante. Perfeito. Marco Prado, seu recadinho final aqui para o pessoal que está começando a operação aí nessa terça-feira. Bom, acho que hoje é um mercado, como eu falei anteriormente, é um mercado que eu vou ficar mais olhando a Operação Coruja, só olhar, né? Vou ficar olhando aí o mercado para hoje e amanhã. Operação Coruja, gostei dessa. Só olha.
E aí fica olhando ali o mercado, esperando a decisão do Banco Central. Não sei se vai ter muita oportunidade. Você vai falar na sequência de CVC, né? Exato. Acho que também vai ser um papel que eu vou ficar acompanhando hoje aí, que é um papel que está volátil ultimamente, mas não demais. Acho que aguardar a semana, amanhã vai ser o dia mais importante, tem Powell, tem Banco Central Brasileiro e depois tem feriado na China, né? Aí o mercado vai ser essa semana meio morto. Mas estamos aí, né, Débora? Na Operação Coruja, boa, essa eu gostei, hein? Sempre aprendendo, Marco. Débora. Só um recado final aqui com o Marco. Marco, sábado tem um compromisso aí do pessoal, hein? Bem lembrado, Débora, é verdade. Sábado a gente tem um curso lá no IBMEC. Acho que a Renatinha vai colocar o QR Code aqui na tela, né? Se ela não colocar depois, eles ganham ela lá. E aí a gente tem um evento gratuito para você do pré-marketing aqui. A gente vai falar muito de mercado futuro, dólar e índice. Então você que opera, uma oportunidade de estar lá com a gente. Sábado no IBMEC, unidade nova da Faria Lima. Não sei se vocês conhecem. O IBMEC da Faria Lima está bem legal. Vamos passar um sábado bem agradável. É só levar papel e caneta e muita vontade de aprender, que estaremos lá. Espero você. É isso aí, recado mais do que dado. Oportunidade como essa a gente não perde não, a gente fica lá marcando presença e aprendendo também. Ô Débora, obrigada, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho pro Marco antes de sair. O Marco, você está posicionado com opções de cupom aí? Não tenho essa coragem. Já passei dessa fase, irmão. O coração não aguenta mais. Então tá bom, então é isso. Obrigada, Marco. Obrigado, até gente. amanhã. Isso, ele já trouxe o spoiler aqui. CVC para encerrar aqui com vocês, com Alex e Guga já vai trazendo um gráfico aí também. CVC levou um tombo, é mais 5%, como o Marco muito bem lembrou, muita volatilidade, tem esses rumores aí do que o preço base das ações também, no aumento de capital, pode vir baixo. Alex, eu lembro que você já falava aqui, inclusive, que não tinha muito aí o que se explicar essa alta que a gente vem acompanhando o CVC, né? Na verdade, essa alta que veio é basicamente o seguinte, os investidores já meio que sabiam, né? Porque a companhia já vinha passando uma leitura para o mercado. E também, enfim, toda a estrutura de capital, a saída de CEO, a saída de CFO, trouxe uma insegurança muito grande para o papel. Então, o que nós tínhamos visto, né, um aumento de short muito grande nas ações, e quando entra um movimento de follow-on, consequentemente tem esse movimento de subscrição, então um investidor, né, que está short, ele pode ter uma pressão que a gente chama de short squeeze, né? Haja que o investidor ele vai precisar vender as suas ações para subscrever. Então esse movimento de compra para subscrição traz um movimento de short squeeze, né? Então, ou seja, para quem está short já começa a recomprar esse papel e começa, enfim, uma força muito forte compradora de encerramento de posições short e traz o papel em alta, tá? Pode ser uma explicação dessa, pode ser, enfim, N explicações, pode ser uma delas que eu acredito. Mas, por outro lado, chega num preço que não faz muito sentido, né? Já começa a passar dos R$4 e a gente fala, poxa, o papel não faz muito sentido nesse patamar de preço e agora já começa a entrar na racionalidade, né? Então, essas quedas recentes, Débora, inclusive de ontem, está dentro do esperado, né? Do que a gente espera, assim, numa leitura de follow-on, ou seja, de preço que está muito discrepante do valor que deve ser da oferta. Então, acho que já começa a precificar essa oferta, na minha opinião, tá? Mas o mercado não é 100% racional, por isso que existem as oportunidades, as arbitragens por aqui, né? A CVC pode ser uma delas, ao meu ver, nesse âmbito de follow-on, Débora. Recado dado, Alex, muito obrigada pela sua companhia, te espero aqui amanhã, essa quarta-feira, dia de cupom. Obrigada mesmo, até amanhã, Alex. Obrigado, Débora, um grande abraço. Guga Almeida, CVC, pergunta que não quer calar, papel tá esticado? Boa pergunta, né? Mas, Débora, vamos lá, né? Vamos olhar aqui o gráfico. O Alex falou um negócio agora há pouco do tipo, o papel não faz mais sentido nesse patamar de preço. Aí eu puxei o gráfico exatamente para poder ver assim, por que não faz mais sentido, né? E aí queria ver se a gente estava num rally de alta ou se de fato a gente teve uma alta de curto prazo. E aí o fato da gente ter olhado, né, alguns dias com uma valorização bem expressiva, isso de certa forma trazer uma sensação, né, de que o papel está esticado. E quando a gente olha para cá, né, 4,27, essa região aqui de preço que você está trabalhando, é abaixo das mínimas que nós tivemos ali no período da pandemia. Pô, se a gente for olhar para o período da pandemia, né, o que a gente imaginava naquele extremo ali de dor, né? Pô, que o mundo ia parar, que ninguém poderia viajar, que não teria mais, né, nada para se fazer. A pergunta que eu queria ter feito, né, era, mas será que o cenário piorou mais do que o cenário mais caótico que a gente estava tendo ali em 2020, né, em março de 2020? Porque esse rally trouxe de volta para esse patamar de preço.
Entende? Então, assim, preço importa. Eu acho que a gente tem que trazer uma percepção e comparar com outra percepção em outro contexto que a gente estava tendo, né? com outra situação, com outro cenário. Né? E o papel também, ele veio lá de 27, 28 reais e veio para 2,50. Né? Ele não estava nas máximas e veio para 2,50. Tá? Então, assim, eu não tenho muito o que falar. A gente, quando analisou CVC acho que uma semana atrás, uns 10 dias atrás, eu tinha comentado que achava muito difícil superar essa região de 4,90 no curto prazo. E a gente teria provavelmente um momento de correção. Né? E esse momento de correção está acontecendo. A gente teve a primeira etapa de correção. Né? Então a gente teve aqui a primeira etapa de correção, ao meu ver. E agora a gente pode estar chegando aqui na segunda etapa de correção, vir aqui de volta para 13,60, 13,70. Mas assim, olhando para tudo isso, depois que terminar essa correção, eu olharia sim e procuraria algum ponto de compra para a CVC. Eu acho que a gente pode ter um movimento, assim, num segundo momento, que pode jogar de uns 13,50, sei lá onde é que vai parar, a gente tem que ficar acompanhando, né? Mas podendo voltar lá para R$6, R$7, quem sabe, vai ter uma janela aí para poder se negociar. E se a gente for falar de R$6, R$7, a gente está falando aqui para ela voltar para o patamar de preço que estava aqui em outubro do ano passado. Tá? Para outubro do ano passado. E se a gente for imaginar aqui outubro do ano passado, essa região de preço, né? Olha o quanto já vinha de queda acumulada, quanto já vinha de ajuste. Tá? Então é muito disso, o mercado é muito disso, né? Você gostar ou não gostar de um ativo. Mas no final, você olhar para um ativo e falar, puxa, a janela de oportunidade, a estrutura de preço dele e o que eu posso esperar dele é isso. Obviamente que tu tem um recurso limitado, né, e tem que escolher aonde você vai alocar o recurso. Mas, assim, olhando para a CVC, eu acho que num segundo momento, depois de terminar esse ajuste, depois de terminar essa correção, vai ser uma boa oportunidade aí para poder fazer algum trade no papel, dá para fazer algum trade aqui no ativo para quem gostar do setor, gostar e se sentir confortável. Perfeito, Guga, recado mais do que dado. Obrigada pela sua companhia, uma ótima terça, bons negócios, te espero aqui amanhã, hein? Até lá. Fechado, um abraço, até amanhã. Mais, Guga, tchau, tchau. E é isso, gente, eu sigo aqui acompanhando, inclusive, essa operação dos índices futuros aqui no Brasil. O índice futuro do Bovespa cai 0,51%, indo para os 121.840 pontos. No dólar futuro zerando praticamente ali as altas, está quase no 0 a 0, mas ainda no positivo. Ali é 4,79 que a gente tem para o dólar futuro nesse momento. Lá nos Estados Unidos, na volta do feriado, a gente tem todos os futuros ainda em queda. Dow Jones futuro caindo 0,31%, S&P 500 futuro 0,26% de queda, Nasdaq futuro caindo 0,18%, enquanto lá na Europa a queda de DAX na Alemanha é de 0,19%. Aí a gente tem CAC na França ali praticamente um 0 a 0, mas ainda no negativo. FTSE no Reino Unido conseguindo sustentar agora numa leve alta de 0,11 nesse momento, tá? Lembrando que a gente também tem expectativa por decisão, né, do Banco Central por lá no Reino Unido nessa quinta-feira. O mercado por lá também segue nessa expectativa. Em relação aqui ao Brasil, umas últimas informações aqui para vocês, gente. A gente falava sobre Americanas ainda há pouco, acordo entre Americanas e bancos deve sair apenas em setembro. Tá? Exigências legais para aprovação desse acordo entre Americanas e os bancos credores, além de minúcias defendidas pelos jurídicos de todos os bancos envolvidos, levaram a previsão para a conclusão do acerto de junho para setembro, de acordo com a reportagem do Estadão. A ideia, segundo a publicação, é que não passe dessa data, pois a partir dela a companhia poderia ficar sem caixa e ter problemas para rodar a sua operação. A boa parte dos próximos meses será gasto na confecção dos documentos e também das assinaturas. Como não se trata de um processo de recuperação judicial comum, já que envolve fraudes, aumenta também, né, o preciosismo dos advogados para poder tentar garantir que não ficarão brechas para ações no futuro. E é claro que a gente vai acompanhar aí essa reação do mercado nessa terça-feira em relação a Americanas e outros papéis também. Expectativa pelo Copom, o primeiro dia de reunião começa nessa terça, começa hoje. Amanhã vem a
decisão, expectativa do mercado é pelo comunicado e a gente vai acompanhar a movimentação do Brasil, das bolsas aqui do Brasil, também do mundo. Você continua na nossa programação para poder acompanhar isso em tempo real ao vivo, porque só aqui na BMC News você tem isso. Então, às 10 horas da manhã, tô de volta aqui com a abertura do Ibovespa. Você fica aqui na sequência. Tá chegando ela, Paula Moraes, junto com Felipe Nascimento no BMC News, com mais notícias de mercado, com especialistas aí trazendo toda a repercussão e impacto das notícias nos seus negócios. Então, fica aí com a gente. Eu volto já. Até mais. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado.